Você quer romance adolescente, daqueles bem água com açúcar, mas com um drama que deixa qualquer novela mexicana no chinelo? Pois bem, hoje eu vou falar sobre o livro Posso Te Dar Meu Coração, escrito por Ganymede José, que aliás é um dos meus autores preferidos. Só li 2 livros e já considero pacas, não me julguem. A trama gira em torno de um triângulo amoroso composto por Patty, Alex e Diana. Patty é uma garota tímida e ingênua que desde criança gosta de um rapaz muito alegre e muito expansivo chamado Alex. Certo dia, quando eles já eram adolescentes, chega na cidade uma moça nova, chamada Diana, que imediatamente conquista o coração do Alex. A Diana é uma excelente pianista e depois de uma das aulas de piano, ela recebe da professora a tarefa de documentar a vida e obra de um compositor pouco reconhecido. Guardem essa informação que eu vou falar dela daqui a pouco. E para isso ela conta com a ajuda do Alex, já que o avô dele cuida do coral da igreja, para poder realizar esse projeto. A Diana e o Alex ficam muito amigos e por conta desse projeto e da amizade, eles começam a passar muito tempo juntos, o que deixa a Patty com ciúmes. Um dia, Diana e Alex haviam acabado de se encontrar para fazer o projeto quando a garota do nada desmaia. A Diana diz que não foi nada, mas poucos dias depois ela volta a desmaiar de novo, começa a ter muita dor, e o Alex fica sabendo que a Diana tem um problema muito sério no coração, um problema de nascença, e que só poderia ser resolvido por meio de transplante. A Diana queria fazer essa operação, mas os pais não queriam que ela fosse operada com medo de que o pior acontecesse. E aí, cara, é o seguinte, parem tudo o que vocês estão fazendo e sentem, tá? Pega a pipoca, pega o refri e sentem. Porque o Alex, ele gosta tanto da Diana que ele simplesmente se oferece pra dar pra ela o próprio coração. E nessa parte do livro, a Diana até fica meio tipo, ai Alex, você tá sendo tão poético, para com isso, não sei o quê. E aí, vamos ver em parênteses, porque a Diana, ela gosta de um carinha na cidade chamado Virgílio. E esse cara, ele é todo metido intelectual, todo metido poético. E ele é insuportável, porque, cara, toda vez que ela aparece é tipo, ah, não, porque eu sou muito inteligente. Eu leio Shakespeare no original desde que eu tinha 10 anos de idade. Ora, tenha santa paciência. Chato. Mas enfim, fecha parênteses. E aí, o Alex oferece para dar pra Diana o próprio coração. Ela recusa tal, mas agradece a oferta. E aí, pouco tempo depois, a Diana vai para São Paulo para apresentar o projeto no qual ela estava trabalhando junto com o Alex, quando ela tem uma crise muito forte e precisa ser internada. E quando o Alex fica sabendo do que aconteceu, ele resolve que vai visitar a Diana e por isso ele vai para São Paulo de carona com um amigo. Mas o que acontece? Quando o Alex tá lá na viagem, ele sofre um acidente e vai de arrasta. E quando a família e os amigos ficam sabendo do que aconteceu, todo mundo fica muito comovido. A Patty, ela se oferece para ir para São Paulo junto com os pais do Alex, já que eles se conhecem desde que eles eram crianças, eles eram muito próximos, enfim, ela se oferece para ir com eles. E ela pede para que o coração do Alex seja transplantado na Diana. E os pais, eles aceitam, a cirurgia é feita e por mais que a Patty tenha feito esse pedido meio que como uma tentativa de se vingar da Diana, porque, tipo, na cabeça dela, ela estaria meio que matando a Diana, tirando o coração dela e colocando do Alex no lugar. A Diana se sente muito grata pelo que aconteceu e as duas terminam virando melhores amigas. O livro termina com as duas virando melhores amigas. E assim, apesar do climinha de romance adolescente, tudo água com açúcar, cheio de drama, o foco do livro não é bem esse. Vocês lembram quando eu disse que a Diana deveria documentar a vida e obra de um compositor pouco reconhecido? Pois bem, esse sujeito tem nome e sobrenome: Justino Gomes de Castro. Eu fiquei curiosa para saber quem que ele foi, já que o livro conta ali uma biografia dele, e eu resolvi ir atrás para saber mais, só que eu não achei o que eu estava procurando. Quando parecia que eu ia encontrar alguma coisa, eu acabava caindo em um site de aposta, enfim. Por conta disso,
A minha única fonte biográfica é esse livro. Se alguém souber de mais alguma coisa sobre ele, pode deixar nos comentários. O que eu vou contar agora é uma versão resumida da biografia do Justino Gomes de Castro. E para quem quiser, eu vou deixar ela completa na íntegra na descrição desse vídeo. Justino Gomes de Castro nasceu no dia 19 de agosto de 1886 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Depois da morte do pai e do empobrecimento da família, a irmã mais velha de Justino se casa com um guarda-livros na cidade, que ficou encarregado de educar Justino e seus irmãos. Esse guarda-livros, chamado Antônio, era paulista de São José do Rio Preto. E em um belo dia ele resolve voltar para a cidade dele, e aí a esposa, a sogra e os cunhados foram junto. Desde cedo, Justino levava jeito para música e por isso começou a aprender diversos instrumentos musicais. Na época da inauguração da Igreja Matriz de São José do Rio Preto, ele estava no coro que foi contratado para a celebração. E além de música, Justino gostava muito de literatura e de política. E juntando esses dois passatempos, ele começou a escrever histórias, incentivando os escravizados a lutarem por sua liberdade e seus direitos. E juntamente com essas histórias, Justino também alfabetizava esses escravizados. Isso porque naquela época, se um escravo aprendesse a ler e escrever, ele podia fazer uma petição para o juiz e depois dessa petição ser registrada no cartório, ele conquistava o direito à alforria. E foi assim que Justino ajudou alguns escravos a serem libertos, num tempo em que a única alternativa à alforria era a fuga. E para se sustentar, Justino trabalhava como aprendiz de alfaiate. Voltando à vida de músico, Justino compôs suas primeiras melodias usando um saxofone. E além da música, que era a paixão dele, Justino estudou francês, latim, história e matemática. Algum tempo depois, Justino volta para Juiz de Fora com um dos irmãos e um dos cunhados. Não foi o que educou, tá? Foi outro cunhado. E foi em Minas que Justino ficou conhecido como um grande saxofonista e até recebeu um convite para dirigir a banda do ginásio baiano em Barbacena, só que ele recusou a oferta por medo de não conseguir se sustentar. Em Juiz de Fora, Justino trabalhava como assistente de tipógrafo no jornal republicano A Gazeta da Tarde. Um dia, esse jornal patrocinou um show de circo no qual o Justino foi convidado a participar. E foi nesse dia que o Justino recebeu uma oferta da maior companhia circense do Brasil. E caso ele aceitasse, Justino iria viajar pelo país inteiro apresentando suas composições. E dessa vez ele aceitou a oferta, demorou um pouquinho, não aceitou de imediato, mas ele aceitou. E o circo passou por Barbacena, seguiu viagem pelo Vale do Paraíba, São Paulo, Campinas e várias outras cidades do interior do estado, até finalmente chegar em Casa Branca. E o Justino gostou tanto da cidade que quando o circo foi embora, ele resolveu ficar. Ele se casou com a filha de um maestro, que também era alfaiate, e ele começou a trabalhar com ele. E quando ele não se dedicava ao ofício de alfaiate ou à música, Justino trabalhava como redator de um jornal local. O seu gosto pela história o transformou num dos maiores estudiosos da história de Casa Branca. Justino criou raízes na cidade e, eventualmente, nasce a primeira filha, chamada Eulália. Ele continuou se dedicando à música, compondo em diversos estilos, abriu um jornal chamado O Pintacilgo, no qual ele criticava tudo que estava errado, e chegou inclusive a ser convidado para dar aulas numa escola local. E com a morte da primeira esposa, Justino se casa com outra mulher e tem outros filhos. E aí, em algum momento do comecinho do século XX, não dá para saber exatamente quando, Justino começa a escrever peças teatrais e a publicar o jornal Casa Branca, que tinha como objetivo tornar a cidade um grande centro cultural. E com a eventual abertura de uma escola normal em Casa Branca, parênteses aqui, para quem não sabe, escola normal é meio que uma faculdade de pedagogia da época. Justino ele começou a dar aulas de música nessa escola normal.
E após a morte da primeira filha, em 1928, Justino começou a trabalhar como nunca antes. Ele passou a trabalhar cada vez mais como jornalista, ajudou a fundar vários jornais, várias associações de imprensa, continuava compondo também. E ele continuou nesse ritmo até seus últimos dias. Eu não sei quando foi exatamente que ele morreu, porque não fala. Mas ele continuou nesse ritmo de trabalhar, de escrever, de compor, até ele morrer. E aí, como dá pra imaginar, o autor bate muito na tecla da valorização da cultura. E depois dessa biografia, eu acredito que não preciso muito explicar porquê. E além disso, ele dá suas opiniões sobre a proteção da natureza e a situação da política brasileira. E as críticas que ele faz são bem diretas e bem evidentes. E, assim, apesar de eu detestar historinha de romance, eu tenho pra mim que só não gosta desse livro quem já morreu por dentro. A narrativa ela é muito leve, ela é muito bem construída e o pano de fundo de cidade do interior deixa tudo melhor. E a minha única crítica ao livro é que a Patty quase não aparece, porque a sinopse dá a entender que ela é uma das protagonistas, mas por uma protagonista ela tá lá meio que só de enfeite mesmo. É a minha única crítica ao livro. Ele é muito bom, recomendo a leitura. Ele é bem curtinho também, tem 180 páginas e os capítulos são bem curtos. Então, dá pra ler assim em 1 ou 2 tardes. E é isso, se você chegou até aqui, eu agradeço demais. Dá like, se inscreve e até a próxima. Fui!